Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Senhor nosso Deus, Pai eterno, bendito seja o teu nome no céu e na terra. Muito obrigado, Senhor, por mais uma noite de repouso restaurador que o Senhor nos concedeu. Às vezes tem momentos que a gente se encontra triste, abatido, pelos problemas da vida, mas que isso não venha nos enfraquecer em nossa fé. Pelo contrário, que esses problemas que possam surgir, eles possam fortalecer a nossa vida, porque no mundo, o Senhor já falou que nós teremos aflições. Cuida de nós, nós precisamos constantemente da tua presença em nossa vida. E que os nossos pecados sejam perdoados, sarados pelo sangue do Cordeiro. Queremos abrir a tua palavra agora neste momento, queremos pedir a tua bênção. E pedir que teu Espírito Santo possa nos ensinar que o homem desapareça para que a tua pessoa possa ser glorificada neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok. Glória a Deus. A gente vai para o capítulo 17 de Apocalipse. Mas antes eu quero ler com vocês aqui um trecho que está lá na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, e o verso 16, 14 a 16, tá? Inclusive, Mário, aquele verso de ontem que eu falei contigo sobre a cabeça da serpente, está em Romanos 16, verso 20. Você confere lá, viu? Então, na hora eu me perdi aqui, não consegui achar o verso, mas baseado em Gênesis 3, verso 15, né? Que a serpente ia ferir o calcanhar de Cristo e Jesus ia esmagar a cabeça da serpente, está lá em Romanos 16, verso 20, tá? Então, o verso de hoje 16, 20, Romanos, viu? É o Deus da paz, né? Isso, Deus da paz, né? Que excede todo entendimento, vai esmagar a cabeça da serpente. Então, lá em 2 Pedro, capítulo 3, verso 14 até o verso 16, é um verso interessante, né? Diz assim, ó. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato, costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e desestáveis deturpam, como também as deturpam as demais escrituras para a sua própria destruição. Então, a gente sabe que na Bíblia tem pontos difíceis de entender, e muitos pontos difíceis de entender. Então, assim, só mediante o Espírito Santo e a sinceridade de cada um de nós, Deus pode revelar para a gente. Você vê que alguns movimentos religiosos usaram a própria Bíblia para enganar as pessoas, a gente sabe disso. Você lembra de Jim Jones? Vários sabem que foi da nossa época aí, lá atrás, nos anos 70, não foi? Você lembra disso? Eu era garoto ainda, mas a gente lembra disso. Ele com a sua astúcia, usando a Bíblia, ele disse que Deus havia se manifestado dele, tinha um pouco de Deus nele, e com esse engano, ele conseguiu levar ao suicídio 918 pessoas. Ele conseguiu ali, foi colocar cianeto no refrigerante, quase 1.000 pessoas pereceram por uma promessa falsa. Então, assim, a Bíblia tem pontos difíceis de entender, a gente reconhece isso. E eu tenho muita preocupação com isso, viu, Mário? E James e Neide, com relação a essas coisas, porque assim, eu tenho muito medo de ensinar aquilo que não é verdade, né? Porque quando eu ensino aquilo que não é verdade, eu tenho medo porque a consequência vai vir sobre mim. Então, tem que ter muito cuidado. Então, se tem ponto difícil, eu vou pedir ao Espírito Santo que seja o nosso professor. Inclusive, eu quero só citar para vocês aqui algumas coisas que a gente está no assunto. A gente vai falar sobre Babilônia hoje, hein? Babel. Ô, Salles, posso fazer uma pergunta que eu queria ter feito ontem, rapidinho? Pode sim, pode. Você comentou ontem que a Bíblia, ela foi sofrendo, na verdade, a religião foi sofrendo alterações pelos romanos, né? E aí, e acho que em 800, alguma coisa assim, entrou os livros apócrifos, né? Mas a Bíblia como ela é hoje,
a estrutura dela hoje, como nós a conhecemos Sim. aqui, tem esses livros apócrifos, quando é que ela foi Não. formada? Não. A Bíblia, nós conhecemos que o cânon sagrado só tem 66 livros, a gente sabe disso, né? Então, esses livros apócrifos, eles são livros históricos, não é que não são livros que foi inventado pelo homem, não. Não, São livros sim. Eu apócrifos. digo o seguinte, a Bíblia em si, porque antes nós tínhamos só o Pentateuco, depois Sim. foi o Velho Testamento, né? Sim. E depois o Velho Testamento com o Novo Testamento, que formou a Bíblia como ela é Formou, hoje. Quando é exatamente. que foi isso? Que Você fala ano vai... assim, você fala como a formação da Bíblia toda, Não, quando foi consolidada, da a maneira como Bíblia. está hoje, Ok, muito bem. Então, ela foi escrita, James, mais ou menos no período de 1.600 anos, toda a escritura. Então, no ano 100, você vê, no ano 100, o último livro já estava escrito, foi o Apocalipse. Então, no ano 100, quando João estava em Patmos, foi ali quando fechou todo o cânon sagrado, certo? Então, esses livros apócrifos, você vai encontrar lá, ó, Judite, Baruque, Eclesiástico, 1 Macabeus, 2 Macabeus. São livros históricos apócrifos, quer dizer, de inspiração duvidosa. Então, Deus não permitiu que esses livros entrassem no cânon sagrado. Você tem ideia? Toda a Bíblia, os escritos originais da Bíblia, ficou na mão da Igreja Romana por mais de 1000 anos. E eles sabem disso, e eles falam sobre isso. Então, assim, a nossa base hoje são apenas os 66 livros. Começou lá no Pentateuco, veio atravessando gerações aí, e Deus tendo cuidado com a sua palavra. Deus teve cuidado para que outros livros não entrassem nela, porque assim, ó, você quer ver uma coisa? Lá em Dan Brown, no Código da Vinci, ele fala que os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, quem colocou dentro da Bíblia foi Constantino. Ele fala sobre isso lá. Bom, se a Bíblia ficou na mão da Igreja Romana esse tempo todo, então você acha que Deus ia não permitir que esses evangelhos entrassem? Você vê que Constantino, no Concílio de Nicéia, ele decretou aquele concílio para quê? Para saber quem era Jesus. Mesmo o ambiente que era ímpio naquela época, do Cavalo Preto, quando o Estado se uniu com a igreja, mesmo aí o nome dele não foi negado. Olha só, o ambiente era o quê? Pagão, e o diabo colocou o trono dele lá dentro, está lá na carta da igreja de Pérgamo. No entanto, o nome de Cristo não foi o quê? Não foi negado. Você vê o cuidado que Deus tem com a sua palavra. Então, você pode abrir o dicionário e dizer, a palavra apócrifa, quer dizer, de inspiração duvidosa, porque ali existem textos. Eu cheguei até a ler alguns textos, não cheguei a ler tudo, não, mas eu tinha até essa Bíblia lá em casa, a Bíblia Católica, com eles acrescentados sobre eles. Então, esses livros, algumas traduções, ele bate de encontro com a Bíblia, né? Primeiro a questão dos mortos ali, Judas Macabeus ofereceu uma oferta aos mortos. Então, ele vai totalmente de encontro o que a Bíblia ensina. Então, esses livros não podem ser tidos como no cânon sagrado. Deus teve esse cuidado, né, de preservar a sua palavra, né, até o final do século 100, foi quando o último livro foi escrito. Então, o cuidado de Deus é fantástico. Já pensou se... Então foi no final do século VI, é isso? Porque essa minha dúvida não é com relação à questão dos livros apócrifos, e sim com relação a... Porque antes, a Bíblia, né? na época de Jesus, Jesus pregava. Quando Jesus foi crucificado, os apóstolos pregavam em cima daquilo que eles tinham testemunhado e daquilo que estava na cabeça deles, né? Isso. Depois vieram as cartas, né? E escreveu-se os livros do Novo Testamento. E aí, sim, em algum momento consolidou o Antigo Testamento com o Novo Testamento. E aí passou-se a pregar usando a Bíblia. Quando é que isso aconteceu no modelo que nós temos hoje? Não, isso aí, o que aconteceu? Lembra que a Bíblia, ela começou a ficar... Roma tomou conta dos originais da Bíblia e ninguém tinha mais acesso a ela. Então, até o ano 100, você vê, qual era o livro que era lido lá na época de Jesus? Era o Antigo Testamento, porque o Novo não havia sido escrito ainda, certo? Então, quando essas cartas vieram chegando, eu sei uma coisa, lá no livro de Lucas, quem foi Lucas? Lucas não foi discípulo de Jesus, né? Ele foi um escritor, o doutor Lucas, que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Então, olha o que diz aí no capítulo 1 de Lucas, diz assim, ó, no capítulo 1, do verso 1 até o verso 4, diz assim, olha o que ele fala aqui, ó.
visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Olha só o que está dizendo aqui. Conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Olha o que ele está falando aqui. Igualmente a mim, me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Você vê, Lucas não era discípulo de Jesus, mas o doutor Lucas, ele não era judeu, era gentil, e ele escreveu o livro dele e escreveu também o livro de Atos dos Apóstolos, né? Porque, na realidade, Paulo morreu lá pelos anos 60, por aí, e a escritura estava pronta. Então, o cuidado de Deus foi muito grande com a sua palavra. Existem muitos detalhes aqui também que a gente não sabe também, mas que Deus preservou a sua palavra. O importante é que ela está aqui, na íntegra e original. E o cuidado de Deus. Se a pessoa, se isso aqui não existisse para nós hoje, estaríamos totalmente desorientados. Então, a gente tem que confiar. É que quando você falou assim, que os livros apócrifos foram inseridos na Bíblia Católica. por volta do século... Era século, não sei se foi século XVIII, por aí. Século que ele foi XVIII. Ou seja, então antes disso era a eles já Bíblia existiam. sem Eles existiam. livros apócrifos. Apócrifo. É. E aí, essa Bíblia sem os livros apócrifos, ela tem uma data que a gente pode... Olha, foi no século 1, 2, 3, 4, 5 ou não? Você fala tem... quando eles entraram no canon, na Bíblia, porque na realidade você só vai encontrar esse Deus apócrifo na Bíblia, que a Igreja Católica colocou lá dentro, mesmo tendo ali os originais. Não, estou falando desse aqui, sem a Bíblia, sem os livros apócrifos, porque os livros apócrifos foram inseridos depois, no século XVIII. Depois, isso. Agora, a formação da Bíblia, ela tem... Que século que foi? Ela já estava pronta no século 100. Toda pronta, toda escrita. Entendeu? Já estava pronta. O que aconteceu é que quando Tito invadiu Jerusalém, lá dentro de Jerusalém estavam os originais. Então, você vê que o que tinha lá dentro, você não tocou fogo em tudo. Deus tinha cuidado com a sua palavra. Então, isso foi trazido para Roma, e quando foi formada a Igreja Romana, tanto que o castiçal que estava lá no templo de Jerusalém, Tito trouxe para cá. Ele não destruiu. Né? Então, os originais da Bíblia... Então, do século 100 até o século XVIII, ela permaneceu inalterada, e no século XVIII, é isso que eu queria entender. Obrigado. Os apócrifos entraram. Só que a Bíblia, durante a Idade Média, ela estava no original, todo no original. O que aconteceu? Como as pessoas não tinham acesso a ela, né? Aí o que a igreja queria, ela fazia. Ela pregava e ensinava. Então, por isso que Deus chamou os pré-reformadores, que começou ali por Zwinglio, por John Wycliffe. Então, essas pessoas, quando foram investigar a Bíblia, viram que não batia com o que a igreja estava ensinando. O que aconteceu? Aí foi quando eles começaram a investigar a Bíblia, e Deus chamou gente, não foi de fora, não. Deus chamou gente lá do próprio sacerdócio, que eram padres, freis, né, para ir para Deus. Essas pessoas começaram a investigar e começaram a traduzir a Bíblia para a sua própria língua, para ensinar das pessoas aqui. Então, o original esteve sempre com a igreja romana durante mais de 1000 anos. Aí, quando chega lá no século XVIII, eles acrescentam os apócrifos, já estavam escritos há muito tempo também. Lá atrás, acrescentou. Você vê que na nossa Bíblia não tem os apócrifos. Mas na igreja romana, eu tinha até uma Bíblia que tinha, eu não sei onde foi parar essa Bíblia, alguém desapareceu da minha coleção, não sei onde foi parar até hoje. Ok, vamos lá. Ok, gente, vamos lá. Obrigado. Hoje vamos estudar sobre Babilônia, capítulo 17, Babel, o mistério de Babilônia, revelado. Se quiser deixar a sua Bíblia aberta aí. Mas antes, eu vou comentar alguma coisa com você, por exemplo. A palavra Babel, ela vem de quê? A gente sabe que a Babilônia, lá no Antigo Testamento, foi uma cidade envolvida com idolatria, com feitiçaria, bruxaria, né? Com necromancia. Então, Babilônia, ela vem de Babel, certo? Então, nós conhecemos a história, quando Deus fez uma aliança com Noé e deveria se espalhar as pessoas pela terra, né? Os descendentes de Noé criaram uma torre
prevendo um novo dilúvio. E essa torre, ele queria chegar até o topo do céu. A gente conhece a história. E naquele momento, Deus confundiu a língua deles, porque só se falava uma língua na face da terra, uma só. E naquele momento, Deus confundiu a língua deles ali. Então, dali, eles se espalharam pelo planeta e surgiu as línguas que nós temos hoje, né? Várias línguas. Então, a palavra Babilônia, ela vem de Babel, quer dizer confusão religiosa. E vou dizer a vocês alguns pontos aqui interessantes aqui. Por exemplo, se eu dissesse para você hoje, aqui, agora, que Jesus Cristo não foi crucificado, ele foi pendurado apenas numa estaca, o que você me diria? Tem lógica? Não só a Bíblia, não é? Não é não, Mário? Não Sim. só a Bíblia, como a história fala que ele foi crucificado e que era um instrumento de tortura. Porque os romanos faziam o quê? Eles, cada vez mais, eles aprimoravam o instrumento de tortura. Né? Por exemplo, a cruz pode ser o madeiro, pode ser, mas a Bíblia é clara em dizer que ele foi crucificado. Braços abertos, esticado, cruz nas mãos e nos pés. Então, mas tem pessoas que acreditam nisso aqui. Acharam isso aqui aonde? Na Bíblia. Segundo ponto. Alguns creem que Jesus foi criado, que ele não é Deus. Né? E, assim, em algum lugar da eternidade, Deus criou Jesus para salvar a humanidade. Isso não é bíblico. Mas tem gente que crê. E ensina e consegue arrebatar um monte de gente e pega versos da Bíblia para aplicar nisso aqui. Ok? Terceiro ponto. Alguns ensinam que o Espírito Santo de Deus é uma força ativa de Deus. Ó, a gente entende pela palavra de Deus que é a terceira pessoa da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, 3 em 1. Isso se chama consubstancialidade. Tanto que você vê quando Paulo escreve aqui, tem um momento que ele escreve, não sei se foi em Colossenses, que ele fala que o Espírito Santo, ele penetra as profundezas de Deus. Ele sente, ele ouve e ele fala. E ele age com gemidos inexprimíveis. Então, como é que uma força faz isso? Não faz isso. Mas tem pessoas que creem que o Espírito Santo é uma força ativa de Deus. Né? Mas nós não cremos dessa forma. A gente crê que ele é uma pessoa. Como o Pai e o Filho, é um Espírito Santo, são 3 em 1, é um mistério chamado consubstancialidade. Outro ponto. O batismo. Qual é o batismo real? A gente sabe que é por imersão. Por quê? O batismo significa morte e ressurreição, correto? Então, quando você sepulta uma pessoa, nunca deixa os pés de fora, nem a cabeça. Você sepulta todo. Então, por que a água? A água simboliza o sepultamento, uma sepultura, quando você, tanto que isso deve ser feito em lugar público, para que as pessoas vejam isso aí acontecer. Jesus foi batizado lá no Jordão, onde havia muita água, e você imerge e você levanta. Ou seja, eu morri para a velha vida e nasci para uma nova vida em quem? Em Jesus. Tem pessoas que não creem. Fazer o quê? Ela não é. Por exemplo, o batismo por infusão. O que é batismo por infusão? É aquele que você pega a jarra e derrama na cabeça da pessoa. Isso é bíblico. O batismo por aspersão é quando o sacerdote pega a água e joga na cabeça da criança, aspergindo. Isso não é batismo. O batismo que a gente conhece é o batismo por imersão. Sepulta todas as coisas. Mas encontrou onde? O cara vai encontrar na Bíblia um ponto difícil de entender e vai aplicar para ele. Isso quando ele encontra. Quando não encontra, ele joga o pensamento dele e vai embora. Outro ponto interessante. Não é não, Mário? Outro ponto interessante. Jesus não morreu na sexta-feira. Eu já vi vários vídeos aí, o pessoal dizendo que Jesus morreu na quinta-feira. Então, a Bíblia, ela é muito clara. Né? Ele morreu no 6º dia da semana, foi sepultado, e ao 3º dia ele ressuscitou. Está lá escrito, no 1º dia da semana, que dia da semana? Domingo. Eu já estou dizendo que ele ressuscitou, foi no sábado de manhã cedo. Então, você quer acreditar, fazer o quê? Né? Outra coisa, alguns pregam que não existe santuário no céu. Ora, se o santuário da terra era uma cópia do que estava no céu, como é que não existe santuário no céu? Que é a continuação da expiação de Jesus por nós. Então, se não tem, achar esse ponto aonde? O livro de Hebreus todo fala sobre isso aqui. Outra coisa,
a questão da ceia, isso é muito importante, que eu comentei ontem, não foi? A questão da ceia. Jesus, ele pegou o pão, partiu com todos, todos comeram. Da mesma forma, ele fez com o cálice. Por quê? É a aliança nova que ele fez conosco. A antiga foi escrita com sangue de animais, a nova escrita com o seu próprio sangue. Então, quando ele dá aquela simbologia ali, para que nós possamos fazer parte desse corpo, né? Desse sacrifício que ele fez por cada um de nós. Então, todos devem comer e todos devem beber. Na realidade, a Santa Ceia é como se fosse um mini batismo. É uma renovação de votos que você faz com Deus ali. Então, façam isso em memória de mim, até que ele venha. Então, está escrito isso aqui. Mas tem denominações aí que ensinam de forma errada. Por exemplo, só quem usa o vinho é o sacerdote e o servo, né? O fiel, ele come só o pão. Tem coisas que nem o pão come. Eu conheço denominações que ensinam só dar, passa assim, ó, simbolicamente pela mão de um, pela mão de outro, e só o sacerdote lá come, os anciãos, e os fiéis não comem. Isso é Bíblia? Não. A pessoa consegue iludir as pessoas dessa forma. Né? Outra coisa interessante, só para ensinar aqui, os 10 mandamentos do Senhor. Alguns dizem que foi abolido, toda a lei foi abolida. Se foi abolida, tinha algo errado nisso aqui. Jesus morreu por nossos pecados. Se a lei fosse abolida, não precisaria ter vindo morrer. Ele morreu exatamente porque nós transgredimos seus mandamentos. E esses E ele mandamentos... fala, eu vim para cumprir. Exatamente, E ó. para Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruir. Está lá em Mateus 5, 16, 17. Eu não vim para destruir, vim para cumprir. Porque, em verdade, vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i, nem um tio, jamais vai se omitir da lei, até que tudo se cumpra. Né? Então, Paulo diz assim, ó, a lei é santa, ela é justa e ela é boa. Por que ela é santa? Foi Deus que fez. Por que ela é justa? Deus não ia dar um mandamento a gente que a gente não pudesse carregar. E por que ela é boa? Porque a lei não é para nos salvar. Ela é apenas uma cerca que Deus colocou. Ele fala assim, ó, não adultere. É para o nosso bem, para o nosso mal, para o nosso bem. Por quê? Ele sabe que se você adulterar, você vai quebrar o laço da família. E os filhos vão sofrer, a família toda vai sofrer. Não é verdade? Então, uma cerca que ele colocou para nós. Amém? Vamos lá, agora para o capítulo 17, Apocalipse? Vamos lá. Se não der para a gente terminar hoje, amanhã termina, ok? O mistério de Babilônia, sim, pode abrir aí. E vamos, James está com a Bíblia já aberta aí, James. Mário, muito bem, vamos lá. Capítulo 17, vamos dar uma lida nesse capítulo aqui, é um dos mais enigmáticos da Bíblia. 17. E veio um dos 7 anjos que tinha os 7 taças e falou comigo dizendo-me, vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho de sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta, de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Até que verso? Pode ir lá. Até o verso 18, pode ler. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio de abominações e de imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E, vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que há de trás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres.
A besta que viste foi e já não é, a de subir no abismo e ira a perdição, e irá a perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era, já não é, mas que virá. Aqui há sentido, que tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, sobre as quais a mulher está assentada. E são também 7 reis, 5 já caíram, e um existe, outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é, e ela também, o 8º e o dos 7, e vai à perdição. E os 10 chifres que vistes são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Este tem o mesmo intento, e entregarão o seu poder, a autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados os eleitos e fiéis. E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta? São povos e multidões, e nações e línguas. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta, e as porão desolada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão no fogo. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento, e tenham uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Eita, que maravilha, hein? Rapaz, que capítulo enigmático, cheio de símbolo, né? Meretriz, prostituição, não fala aí, né? A mãe das meretrizes, meretriz, você sabe que é uma mulher, que tem vários maridos, né? Essa mulher estava embriagada com o sangue dos santos, olha só que coisa interessante, né? E diz que os 10 chifres vão apoiar a besta, né? Só que quando eles acordarem, vai ser tarde demais, vão cair em cima dela, acordar o que fizeram, apoiou ela. Gente, que capítulo enigmático, cheio de símbolo. Vamos pedir a Jesus, neste momento, ao Espírito Santo, que nos conceda a graça em poder compreender isso aqui. É muito sério. Você fala aqui, você leu aqui, ó, o Mário leu que a besta, ela está embriagada com o sangue dos santos, né? E são também, as 7 cabeças são 7 reis, 7 montes, nos quais a mulher está sentada. O que isso aqui significa? Então, vamos adentrar aqui um pouco no PowerPoint, para a gente poder, se Deus permitir, assim, a gente poder compreender. Ciro, pode passar, Ciro, vamos lá. Hoje vamos estudar sobre o mistério de Babilônia revelado. Pode dar um toque lá. Pode passar. Isso. Uma das tremendas revelações que Deus nos faz neste livro é a respeito do que ele chama de o mistério da Babilônia. Então, Babilônia vem de Babel. Babel vem de confusão religiosa. Então, a grande meretriz é uma mulher. E mulher para ser o quê? Uma igreja. E de como o conteúdo dessa mensagem pode afetar a nossa salvação. Vamos, neste momento, analisar nesse estudo. Mais um toque, Ciro. Aí está uma imagem de uma mulher. Ela está vestida de púrpura. Ela está toda adornada de ouro e pedras preciosas, quer dizer que é uma mulher rica. Ela tem na mão um cálice de ouro. Está transbordando de vinho adulterado. Né? E ela está montada em uma besta.
de cor vermelha, e essa besta tem 7 cabeças e 10 chifres. Interessante isso aí, né? Você lembra, nós estudamos aqui o Apocalipse capítulo 12, foi ontem. Você vê uma mulher simples, vestida de sol, com a coroa de 12 estrelas na cabeça e tendo debaixo dos pés uma lua, né? A coroa representando ali a realeza, representando a coroa de 12 estrelas representava ali os 2 apóstolos, qual foi fundada a igreja do Senhor. Ela vestida de sol, essa igreja estava vestida da justiça de Cristo imputada nela, e a lua está representando, refletindo para a mulher, o filho que viria, o varão que iria nascer, né? O sacrifício que ele ia fazer por nós, né? Seria perfeito, e aqueles animais que apontavam para a igreja primitiva, que quando Jesus vem e ele morre na cruz, aquela simbologia toda da lei cerimonial ali havia acabado. Aqui você vê a mulher ao contrário, você vê a mulher rica, toda enfeitada, adornada de ouro e pedras preciosas, e está montada, ou seja, ela tem um domínio sobre esses reinos. Pode observar, que quando você senta no animal, o Mário tem sítio, sabe? Quando você monta no animal, num cavalo, numa égua, e você tem as rédeas, o que é que você faz? Você tem o controle, correto, Mário? Você tem o controle do animal, você vai quando você quiser. Então, essa mulher, esta igreja, ela está sentada sobre os reinos da terra, e ela tem um domínio desses reinos aqui. A gente vai entender aqui lá adiante um pouquinho mais. Círio, pode passar mais um toque lá, certo? Mais um toque, mais outro, tá? Para ir lá. Então, lá em Apocalipse capítulo 14, verso 8, é uma das mensagens mais urgentes para o povo de Deus nos últimos dias. A mensagem é uma das 3 mensagens angélicas. Diz assim, ó: caiu, caiu a grande Babilônia. Olha só. De que Babilônia está falando aqui, Jesus está falando? Que tem dado de beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Olha só que mensagem forte, né? Ó, Babilônia caiu, está caída. Então, ela tem dado de beber. Beber o quê? Ela está com o cálice na mão, transbordando de abominações e mentira. E ela deu às nações. As nações beberam e ficaram como bêbadas, ficaram loucas. Você escreveu um agravante aqui? Volte a sua Bíblia aí para o livro de Jeremias, capítulo 51. Olha só. Olha o que ele fala aqui com relação à Babilônia. Olha só. Jeremias 51. Deixa eu pegar os versos dele aqui. 51. Verso 6 até o verso 9. Quem quiser ler, pode ler, viu? Fujam da Babilônia, salvem-se, não sejam castigados com ela. Chegou o tempo da vingança do Senhor. Ele dará à Babilônia o castigo merecido. A Babilônia foi como uma taça de ouro nas mãos do Senhor. Uma taça que embriagou o mundo inteiro. As nações beberam do vinho da Babilônia e enlouqueceram. Mas, de repente, a Babilônia também caiu. Chorem por ela. Deem-lhe remédio. Talvez ela ainda possa ser curada. Tentamos ajudar a Babilônia, mas já era tarde demais. Deixem-na. Voltem para sua própria terra, pois o castigo dela chega até os céus. É tão grande que não pode ser medido. Amém. Ok? Então, olha a ligação que há entre esse verso e o que Jeremias escreveu lá. Então, ou seja, a Babilônia, Deus queria sarar a Babilônia. Se você pegar a história lá no passado, você vê que Deus deu uma visão ao rei Nabucodonosor sobre os reinos da terra. E ele reconheceu que Deus era o Altíssimo. E o reino, ele dá quem ele quiser dar. Até os mais humildes, Deus transforma como rei para assumir o trono. Né? Então, você vê que quando o que Nabucodonosor fez? Ele entendeu que o reino dele ia passar, que viria outro reino inferior dele, que seria a Média Pérsia, depois outro inferior ainda, que seria a Grécia.
Mas foi o que ele fez. Ele não levou em consideração. Ele quebrou o pau no ouvido e mandou fazer uma estátua enorme, de 60 curvas de altura e 6 de largura. E colocou lá na prendidura e mandou que as pessoas fizessem o quê? Fossem adorar a estátua. Não foi? Assim aconteceu. Depois disso, Deus deu outro sonho para ele, da árvore. Nós conhecemos a história, capítulo 4 de Daniel, que aquela árvore ela foi cortada e a seiva foi deixada. Quem era aquela árvore? Era ele. Então, deu uma lição para ele. Ele foi para o mato, virou animal, ficou 7 anos lá, comendo capim, cresceu as unhas, os pelos. Quando ele volta a si, ele escreve o capítulo 4, ele mesmo escreveu o capítulo 4, revelando o que aconteceu com ele, as maravilhas que Deus operou sobre ele, e ele rejeitou. E no final do capítulo ele fala assim, ó, reconheço que Deus é o Altíssimo, tem o domínio dos homens e dá quem quer. E ele pode humilhar os que andam na soberba. Então Deus queria salvar a Babilônia, sempre quis, como Deus quer salvar qualquer pessoa. Lá em Ezequiel diz que não tem prazer na morte do ímpio de forma alguma, pelo contrário. Ele quer que o ímpio que receba a mensagem e viva. Então, quis salvar. A Babilônia não quis. Só que nós temos agora aqui uma Babilônia espiritual, que está caída. Você vê que o vinho que ela recebeu o vinho, adulterou o vinho e deu às nações. O que são isso? O que são vinho adulterado? São falsas doutrinas, que infelizmente entrou no Evangelho. E está até hoje. Né? Uma delas que eu falei com você, que a imortalidade da alma é uma doutrina mais falsa que a Babilônia tem, e veio, ensinou, deu às nações, e a maioria das pessoas creem nesse embuste, que é um grande engano de Babilônia. Então, quando ele fala aqui, o 14, verso 8, é uma das 3 mensagens angélicas que ele manda aqui, ó. Caiu a grande Babilônia, que tem dado e beber às nações do vinho da fúria da sua prostituição. Que prostituição é essa aqui? É claro que não é prostituição literal. Ó, vai passar assim. Babilônia, símbolo de apostasia espiritual. O texto se refere a uma confusão simbólica, pois a cidade foi destruída nos tempos do Antigo Testamento. E a profecia de Isaías 13, 19 e 21 diz que ela nunca mais seria habitada, e assim foi. Então, quando a Bíblia está dizendo essa questão de Babilônia, está falando de uma Babilônia espiritual, não mais antiga, porque a antiga se foi há muito tempo. E nunca mais ela foi habitada. Seria que até hoje está lá no Iraque, só as ruínas, uma cidade imensa, até hoje não foi habitada. E Deus falou que o nômade ia passar, o árabe ia passar, não ia armar sua barraca lá de forma alguma, só os lobos iam uivar lá dentro, os chacais. E assim se cumpriu a palavra do Senhor. Então, quando ele usa aqui a palavra Babilônia, está se referindo a uma confusão religiosa que está no planeta. Então, a Babilônia é responsável, a mulher responsável, pegou esse vinho, jogou as nações beberam e ficaram enlouquecidas. Mais um toque, vamos lá. Gente, 3 características marcaram a história dessa cidade, Babilônia. Primeiro, a Babilônia antiga teve suas raízes na construção da Torre de Babel. Se vocês sabem, a palavra Babel significa porta do céu. Eles queriam chegar até o topo lá, no céu, caso houvesse um outro dilúvio. E a gente sabe que a Bíblia, Deus foi fiel em Jesus, que não mais ia destruir a terra com água, assim com fogo. Então, essa Babilônia antiga, ela tem suas raízes na Torre de Babel. Pode lá? Segundo, olha, Babilônia foi perseguidora do povo de Deus. Nabucodonosor foi o responsável pela destruição de Jerusalém. A gente conhece a história, né? Então, cercou a cidade, destruiu a cidade, e matou muitas pessoas, muitos ficaram em extrema miséria lá nas ruínas de Jerusalém, e ele trouxe para Jerusalém os melhores que eles tinham lá para assistir seu palácio, entre eles estavam Daniel, Misael, Ananias e Azarias, né? Então, destruiu a cidade, destruiu o templo que Salomão havia construído, pegou os vasos sagrados que estavam lá, trouxe para a Babilônia, colocou na casa do seu Deus, lá dentro dos vasos sagrados, e depois Belsazar deu aquele banquete, capítulo 5, que usou esses vasos sagrados que apareceu, a mãe escreveu na parede, entendeu? Então, ela foi responsável pela destruição de Jerusalém. A única peça que ela não levou para a Babilônia foi a Arca da Aliança, porque havia desaparecido, e ninguém sabe quem tirou essa arca. Antes do cerco, não sabemos quem tirou essa Arca da Babilônia. Tanto que quando o segundo templo foi reconstruído, o único móvel que não estava lá era a Arca da Aliança.
não tinha mais. Alguém escondeu até hoje, ninguém sabe onde ela foi parar, com os 10 mandamentos, certo? Que era a cópia do que está lá no céu. Terceiro, mais um toque, vamos lá. A Babilônia era uma cidade envolvida pela idolatria a muitos deuses. Gente, faça uma ligação aqui, ó. Isso aqui com o que nós estudamos no passado, ali a igreja de Pérgamo, Tiatira. Então, você vê quando Constantino entrou, ele trouxe o paganismo para dentro da igreja, colocou a igreja igual ao paganismo, né? Um divisor de águas ali. Então, a Babilônia era uma cidade envolvida pela idolatria a muitos deuses, especialmente no culto ao Deus Sol. Isso veio lá do Egito, né? Passou pela Síria, passou por Babilônia, passou pela Pérsia, né? A Média Pérsia, porque era o mitraísmo naquela época, eles cultuavam no primeiro dia da semana, certo? Depois passou para a Grécia, e a Grécia, os romanos copiaram dos gregos esse culto e veio para o Império Romano dos Césares. E Constantino ele era um fiel adorador do Sol, herdou dos seus pais. Dabral fala sobre isso aí. Então ele trouxe esse culto solar para o seio da igreja e transformou em um dia de adoração, ou seja, o Sunday, o domingo, dia do sol. Ele trouxe para a igreja aí, está até hoje no cristianismo. Isso é uma verdade nua e crua que nós não podemos esconder, certo? Nós vamos lá, Ciro. Ó. Apocalipse 17, vamos lá, 17, o verso 3 a 5, diz aqui, ó. Uma mulher montada em uma besta escarlate. Besta repleta de nomes e blasfêmias. Ela tinha 7 cabeças e 10 chifres. Quando fala 10 chifres, James, o que é que você lembra aqui? Está lendo Apocalipse 13, verso 1. O que é que lembra aqui? Você volta para onde? 10 reinos. Os 10 reinos. Muito bem, Mário. Olha, essa mulher. E quando se fala em escarlate, o que é que você entende? Escarlate é uma cor vermelha escura. Sim. Verdade, Oscar? Não é verdade? Então, esta mulher está montada em uma besta. Quando se fala em besta, o que é que a gente entende? Besta, segundo a profecia, o quê? É um animal. Um animal. E animal é o que? Animal, a profecia? É um reino. Então, as 4 bestas de Daniel, capítulo 7, o leão, o urso, o leopardo e o 4º animal. Então, você vê aqui que esta mulher, ou seja, mulher de profecia, o quê? Na igreja, esta igreja, ela tinha o domínio, estava montado nesse animal de cor escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia. O que é blasfêmia? São coisas que vai contra Deus, né? Então, com 7 cabeças, né? E 10 chifres. Então, a Bíblia vai explicar a você o que significa cabeça. Por exemplo, ela usa, por exemplo, que animal é reino, mas que também chifre é poder, rei ou reino também, correto? Quando ela fala aqui, ó, que são 7 cabeças, também simboliza o quê? Reinos também. Você lembra que quando Daniel teve a visão do 4º animal, o quarto foi. No 3º animal, ele viu um leopardo. Com quantas cabeças? Você lembra, Mário? James? Tinha 4 cabeças. Ou seja, o império era o leopardo era o império grego-macedônio de Alexandre, e quando Alexandre morreu, as 4 cabeças simbolizavam o quê? A divisão do império pelos seus 4 generais. Então, a Bíblia é muito clara nisso aqui, a história fala exatamente isso aqui. Então, ele fala aqui, ó, 7 cabeças, né, e 10 chifres, quer dizer o quê? Que essa mulher tinha um domínio sobre esses reinos, os chifres, e sobre também as cabeças, que eram reinos também. Você vai saber quem são esses reinos aqui. Achava-se essa mulher, como estava? Vestida de púrpura e escarlata. Oxi, mas o que significa essa palavra púrpura e escarlata? E essa mulher? Mulher é igreja. Deixa eu ler um texto para vocês aqui, se você consegue ver esse livro em minha mão aí. Predições e profecia. Não é de nenhuma denominação religiosa. Eu já mostrei para vocês aqui, encontrei esse livro. Não lembro se alguém me deu, alguém jogou fora, eu peguei. Mas, olha o que eu vou ler aqui para vocês aqui, ó. Alguém escreveu aqui. Inclusive, ele fala sobre Nostradamus, ele fala aqui, e processar para Nostradamus falhou.
né? Ele preveu que o mundo ia ser destruído no ano 2000. O profecia dele falava sobre isso. Passamos no ano 2000, não teve nada. Houve outra previsão, que os Incas, né, os Incas são os maias astecas, lá no Machu Picchu, lá no Peru, havia marcado também para 2012, no dia 12 de dezembro de 2012, marcou que o mundo ia acabar. Vocês lembram disso? Não foi, Mário? Sim, Então, sim. houve essa previsão e as pessoas ficaram, isso vai acontecer. O pessoal começou a queimar, palcar o cartão de crédito, ia morrer mesmo, vamos palcar o cartão de crédito aqui, vamos fazer dívida aqui, porque vai morrer mesmo. Inclusive, o dia 12 de dezembro é o dia do meu aniversário. O mundo ia acabar no dia do meu aniversário, que coisa terrível, hein? O que aconteceu? Passou e não aconteceu. Nós sabemos prever o fim do mundo, não aconteceu. Ninguém sabe de nada, só quem sabe o futuro é dele. Então, olha o que esse autor, ele fala aqui, ó, sobre exatamente essa mulher. Ele fala aqui, ó, na última eleição, perseguição à Santa Igreja Romana, reinará Pedro Romano, que apacentará suas ovelhas no meio de numerosas tribulações. Quando essas terminarem, a cidade das sete colinas, Roma será destruída e o juiz temível julgará o povo. O que ele falou aqui em cima não se cumpriu, mas isso aqui embaixo ele fala sobre a cidade das sete colinas, é importante isso aqui. A eleição do último Papa, Pedro Romano, anunciará o julgamento final predito pelas Escrituras. Se se calcular a duração média de um pontífice, é cerca de 207 anos, 260 papas, menos de 20 séculos, não restarão à humanidade muitos anos antes do fim do mundo. Ele faz aqui um cálculo, mas que não tem nenhuma base bíblica para isso aqui. Nós não sabemos quando Jesus virá, não sabemos quando virá a tribulação. O que nós temos que acompanhar são sinais para a gente ficar a tempo, assim como foi Jerusalém. Ele fala aqui, ó, a destruição de Roma, isso aqui é importante, a destruição de Roma, precedendo o fim do mundo, é anunciada em quase todas as profecias desde o Apocalipse. E é verdade. Olha o que ele fala aqui. Desgraça, desgraça. A grande cidade, que era vestida de linho fino, de púrpura e de escarlate, e é enfeitada de ouro e de pedras preciosas, e pérolas. Em uma única hora, tantas riquezas foram o quê? Destruídas. Olha, isso aqui está dizendo aqui não é nenhum religioso, não. Essa descrição lembra o Papa, vestido de branco, e a púrpura e o escarlate dos cardeais e bispos que cercam o soberano pontífice. Deixa eu acabar ler o texto aqui, gente. Eu estou lendo com calma para poder mastigar bem isso aqui, certo? Então, olha o que ele fala aqui, ó. Púrpura e escarlate, adornado de ouro e pedras preciosas. Quer dizer que esta mulher, ela é nada mais, nada menos que riquíssima. Os seus cofres estão abarrotados de ouro. E essa mulher, ela tem influência em todos os países do mundo. Até na ONU, ela discursou. Penetra em países, palácios de reis, tem influência sobre as nações. Então, ela tinha na mão cálice de ouro, transbordando de abominações, de mentiras, né? Com a imundície da sua prostituição. Por que prostituição? Claro que não é literal. Espiritual. Ou seja, esta mulher tem Jesus como marido, mas deixou ele aqui e foi buscar outros amantes, idolatria, outros deuses, né? Nós só temos um mediador entre nós e Deus, Cristo Jesus, homem. Por que Jesus? Ontem eu vi uma reportagem no jornal, apareceu outra santa que eu nem sabia, uma santa, não sei se é dos doentes. Pô, Jesus não cura as pessoas? As causas impossíveis? Não é Cristo que resolve? Por que precisamos de outra pessoa, uma pessoa que já morreu? Então, assim, ela largou seu marido em vários amantes. Uma prostituição espiritual. Na sua fronte, olha o que está escrito aqui, ó, achava-se escrito um nome, um mistério. Que mistério é esse aqui? Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Interessante isso aqui. Olha, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes. Quer dizer o quê? Que ela tem filhas
que saíram dela, mas que continuam com os mesmos erros que ela cometeu. Então, quem está dizendo isso aqui não sou eu. É o próprio Cristo que está dizendo aqui, ó, Babilônia, a mãe das meretrizes e das abominações da terra, da mentira da terra. Mais um toque aí, vamos lá. É interessante notar que a Bíblia de Jerusalém, na tradição católica, comentando Apocalipse 17, verso 5, diz que Babilônia é o nome simbólico de Roma. Gente, nós não temos, e não deveríamos ter nada, nenhuma ligação com a igreja romana. Eu vim de lá, eu saí de lá, eu participava de grupos ali dentro, mas não tinha esse conhecimento. Então, quando eu fui para a Bíblia estudar, igual Lutero e os da Reforma, ele descobriu muitas coisas erradas lá dentro. Por que ele fala que ela deu Bíblia às nações? Erros, falsidades. Ela jogou, as pessoas passaram a crer. Certo? Lá em Apocalipse 12, fala da igreja, né? Dá um toque aí, fala sobre Apocalipse 12, a igreja verdadeira, né, de Deus, é identificada como uma mulher pura, e aqui encontramos Babilônia, uma igreja falsa, envolvida em prostituição espiritual. Essa imagem demonstra claramente uma igreja que abandonou Jesus e seguiu outras paixões, corrompendo-se. Mais um toque? Aí está o símbolo da mulher pura, né, que é a igreja do Senhor, imaculada, né, não corrupta. Ela está revestida da justiça de Jesus, que é o sol da justiça, e na sua cabeça tem uma coroa de 12 estrelas. Você vê que é uma mulher simples, porque Jesus é simples. Ele falou: venham a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Uma certa feita, não sei se lembro, não lembro o local. Eu vou encerrar aqui porque amanhã a gente termina, o tempo não vai dar, não. Fizeram uma pintura, não sei se foi em Jerusalém, foi em Roma, acho que foi em Roma. Um pintor fez 2 pinturas. Ele pintou o Papa entrando com a sua carruagem de luxo, toda a sua pompa, e ele pintou Jesus entrando em Jerusalém, montado em um jumento, recebido ali com palmas. Para um bom entendedor, meia palavra basta. Então, esta mulher, essa prostituta espiritual, Jesus não está aqui ofendendo ninguém. O termo que ele usa aqui não é um termo majoritário. Quando ele fala de besta, ele não está ofendendo, ele está dizendo que é um poder. Né? Quando fala de prostituta, não é prostituta literal. Uma prostituta que abandonou Jesus, ele como marido, e foi buscar outros deuses. E ela pegou esse vinho, adulterou, foi mais de 1000 anos de perseguição, e deu às nações e elas beberam. Eu vou encerrar aqui agora, porque lá para frente tem mais coisa para a gente poder explicar, e o tempo não dá. Já é 8 horas, eu preciso dar o devocional de vocês, mas amanhã, se Deus permitir, nós vamos voltar aqui. Recapitulamos um pouco, a gente demorou um pouquinho, porque o James fez essa pergunta, e foi bom que a gente começou um pouquinho, mas não tem problema não. Então amanhã, se Deus permitir, a gente termina esse capítulo 17. Tem um gráfico aqui que eu queria mostrar a vocês, só que eu tentei fazer hoje aqui uma simulação aqui atrás de mim, colocar o quadro, escrever sobre os 7 reis e os 7 montes, né? 5 caíram, Mário leu aí, 5 caíram, não existe, outro não veio ainda, né? E quando vier, vai durar pouco tempo, ele era, não é, ele também é o 8º rei. Isso é muito importante para a gente entender. Vocês vão saber quem são os 7 reis, né? 5 caíram, um existe, outro não tinha vindo ainda na época de João, quando vier ia durar pouco tempo, né? E também ele é o 8º rei. Tentei fazer o gráfico, mas tentei colocar aqui a câmera, mas ela valia ao contrário. Eu não tinha como fazer, mas o que é que eu vou fazer? Amanhã a gente vai explicar, depois vou colocar para vocês no grupo para vocês entenderem, tá certo? Até aqui, beleza. Mário, James, deu para compreender?
Até aqui, Eu, beleza? Ok, perfeitamente. graças a Deus por isso. Neide aí, Ciro está aí também no ar ligado, e outras pessoas estão entendendo aí. Então, você vê que o que nós estudamos aqui hoje realmente tem base bíblica para isso aí. Amém? Amém. Amém. A gente ora e amanhã, se Deus permitir, a gente conclui esse assunto que é de suma importância para a Igreja de Deus. Mais uma vez, Senhor, eu, em tua presença, Senhor, quero te agradecer, Senhor, por mais esse dia, Amém. por mais este momento vivido na tua presença, Pai. Abençoa o Salles, o Ciro, o James e Amém. todos aqueles que participaram nesta manhã, Pai, deste ensinamento. Que nós possamos, Pai, escrever na tábua do nosso coração, Senhor, tudo aquilo que foi Amém. nos ensinado, Pai. Que possamos Amém. permanecer firme na tua presença, buscando cada vez Amém. mais a tua face, Senhor. Dá-nos um Amém. dia de paz na tua presença. Eu que te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. 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 Então não é sobre Ele explicou Deus como Você me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para A pregar. gente joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.